Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez estou aqui para falar um tema bíblico. E eu não poderia começar com outro tema a não ser da Bíblia propriamente falando, Bíblia Sagrada. Bom, o que a Bíblia significa para mim e para você nos dias atuais? Qual a importância dela na minha e na sua vida? Eu quero falar sobre isso, nesse entusiasmo, nessa alegria, vamos falar sobre a Bíblia, da Palavra de Deus. E para começar, eu gostaria de falar um trecho, né? Não cantar, porque cantar é uma maravilha, né? Vou falar assim. Mas um trecho de uma música que fala bem assim, ó. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor, que converta um perdido e rebelde pecador, como o Santo Evangelho, que nos fala de perdão e transforma o homem velho em uma nova criação. Não existe outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador. Bom, a Bíblia, ela é um livro diferente dos demais. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, composta de 66 livros, escrita por cerca de 40 autores nas mais variadas culturas, origem e ocupações, durante um período de 1.600 anos aproximadamente isso. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nelas contidas. Por abraçar essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, érbios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial para mim e para você? O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas nos livros de hoje nesse estudo, na verdade. Bom, gostaria que você pegasse lá a sua Bíblia, sentasse aí num canto aí mais apropriadamente reservado, um lugar onde você consiga meditar, ou no próprio celular mesmo, aí, se você tem uma Bíblia ali baixada, pode abrir em João 17:17. E isso é muito importante para mim e para você. João 17:17. Vamos ler João 17:17. Enquanto você está procurando aí, eu estou procurando aqui. E assim vamos encontrar o texto juntamente. Talvez você tenha encontrado primeiro. Achou aí, amigo? E amiga? Eu achei aqui. A tradução que eu estou usando da Bíblia é versão atualizada, né? Versão atualizada e edição revista e atualizada no Brasil. Certo? Essa é a tradução da minha Bíblia. Bom, já que você achou, eu vou ler aqui para mim e você escutar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem falou isso? Quem foi a pessoa especial que falou esse verso bíblico? Foi o próprio Jesus. Ele considerava a Bíblia a própria verdade. Ou seja, em um mundo de um monte de mentira, de um monte de ideia, de um monte de astúcia, de um monte de enganação, Jesus considerava a Bíblia a verdade, ou seja, a palavra de Deus, a verdade absoluta para nós, seres humanos. Agora, qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que eles necessitam para entendê-la? A Bíblia, como que eu posso falar? A Bíblia é um livro para pessoas que querem realmente conhecer de Deus. Ela é um livro que tem partes muito simples, você entende normal, uau, que legal, e tem partes também que são difíceis de entender, que tem que ler o contexto cultural, o contexto arqueológico, histórico, mas precisa o quê? De alguém para ensinar. E vamos lá em Atos 8, do 26 ao 31. Atos 8, do 26 ao 31. Eu estou procurando aqui, você vai procurando aí.
Achei. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Felipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Eu não vou aproximar esse texto porque vai ficar um pouco longo. Mas aí nós vamos tirar uma importante lição. Felipe foi conduzido por o Espírito Santo até certo local. E chegando lá, existia um etíope, um eunuco, né? E ele estava lendo passagens bíblicas, ou seja, sobre o profeta Isaías e tal. E Felipe, o Espírito Santo falou a Felipe: vá até aquela pessoa. E Felipe foi. Chegando lá, ele estava lendo o texto. O Felipe perguntou: você entende o que você está lendo? Ele falou: como eu entendo se não tem quem me explique? Isso é logicamente, se eu pegar um livro ali, um monte de coisas, um monte de introduções, e não tiver um professor, não tiver alguém para me explicar, eu vou ficar perdido. E foi assim a situação desse eunuco. E o que acontece? Nós, seres humanos, precisamos de alguém, algum professor, alguém que estudou sobre o assunto para nós compreendermos melhor algum assunto difícil. E a Bíblia é exatamente assim, é algo arqueológico, algo histórico, entendeu? Não é um livro sem, vamos supor, um poema ali, pronto, acabou, você entendeu tudo. Ela fala sobre profecias, ela fala sobre tempos, ela fala sobre uma linguagem profética, que não é fácil de entender, de compreender. Se você não pegar o contexto cultural, não ler o Antigo Testamento, que existe 2 testamentos, o Novo, o Antigo e o Novo, no caso. Então tem que ser lido esses 2. Para isso precisamos de apoio de alguém, ou seja, um mestre em teologia, que fale arqueologia, e precisamos ver tudo isso e colocar ali o Espírito Santo na frente, que é o principal autor da Bíblia, né? O Espírito Santo, que não vai nos ensinar. Então pedimos orientação para o Espírito Santo e assim pegamos o contexto histórico, arqueológico e começamos a estudar. E temos que fazer isso. Entendeu? Então a Bíblia, ela precisa de alguém que entenda para que possa também aprender. Não é um livro simplesmente que você vai tirar conclusões de um texto e começar a aplicar para a igreja, aplicar para as pessoas aí fora, não. É um livro que precisa do quê? É a situação de muitos estudantes, né? Estudam e não entendem. E para entender, ela precisa de alguém explicar. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Agora, é o texto-chave. Tudo que nós estamos falando aqui, abordando, conversando, nós vamos ver nisso. Como que eu posso estudar a Bíblia? Ou seja, pô, Thales, mas eu não tenho condições de ir num arqueólogo, não tenho condições de ir num cara histórico, entendeu? Então, por onde eu começo? Por onde eu tenho um princípio? Você vai pegar ali, ó, Isaías 28, vai abrir sua Bíblia agora, que é no Antigo Testamento. Ela é dividida em 2 testamentos, né? O Antigo e o Novo. Você vai em Isaías 28, que é no Antigo Testamento. Toda a Bíblia ela tem um índice. Toda a Bíblia ela tem um índice. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Toda a Bíblia ela tem esse índice aqui, ó. Mas um Novo e um Antigo Testamento. Daqui você vai pegar o livro de Isaías. Você vai abrir na página que vai colocar Isaías. Aí você vai abrir no capítulo, né? Que vai ter o capítulo aí mostrando. Capítulo 28, né? O verso de número 10. Que diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Esse é o principal jeito que a Bíblia nos orienta a estudar ela. É Antigo e Novo Testamento. Pega um pouquinho, eu quero saber o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Pega um pouco do Antigo, pega um pouco do Novo e vai fazendo
os textos ali, as nossas anotações e lê no contexto. Porque senão não lê o contexto, vira o quê? Pretexto. E você não aprende nada. Então tem que ler o contexto. Depois disso, vamos para a próxima. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Ah, mas o que eu vou ganhar com tudo isso, estudando na Bíblia? O que eu vou ganhar? Vamos lá. Mais só um minuto. João 5,39. Esse benefício, meu amigo e minha amiga, é maravilhoso. João 5,39. Aqui, ó, diz assim, ó. Examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. De quem? De Jesus. Então, examinais. É procurar, é estudar, é ler de Gênesis e Apocalipse, depois reler textos, contextos e assim por diante. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Apocalipse é o último. Regra sobre regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali do mesmo assunto e vai estudando, entendeu? Então, nelas que o quê? Que julgam ter nelas a vida eterna. Entendeu? Então, nelas que julgam ter a vida eterna, elas que testificam de Jesus. Nós precisamos estudar, precisamos entender que nós não somos. Eu acho que assim, eu não tenho essa fé, com todo respeito às pessoas que acreditam nisso, né? Ter essa fé de acreditar que nós vemos do nada e do nada nós vamos virar nada. Eu estou conversando com você aqui agora, do nada surgiu um leão, um tigre ou alguma coisa. Eu não tenho essa crença ou essa fé, com todo respeito àqueles que têm. Mas a Bíblia nos orienta que nós nascemos por um projeto de Deus. Você, meu amigo e minha amiga, Deus antes de sua mãe e seu pai saber que você estava no ventre, Ele já te conhecia. O cabelo da sua cabeça são contado. Você não foi uma coisa mera do acaso, foi Cristo Jesus que te projetou. E nós temos essa vida aqui que infelizmente nós morremos, né? Porque é consequência do pecado. A Bíblia também fala sobre isso. Então, é nelas que testificam a vida eterna. Precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar a palavra de Deus. Que outro benefício? Opa, que outro benefício? Você falou de um benefício, agora você vai falar de outro, Thales. Então a Bíblia só tem benefício, então eu vou parar tudo que eu tenho para fazer, eu vou começar a estudar a Bíblia diariamente, porque se ela tem um monte de benefício para mim, é coisa boa, então opa, eu vou abraçar. Quem dera se fosse assim que todo mundo fizesse, né? Desse esses ouvidos. João 16, 13. Certo? João no Novo Testamento. E quando vier, porém, o Espírito é outro consolador, como se fosse a pessoa de Cristo na sua vida. O Espírito, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, como se fosse, não, na verdade é o próprio Cristo através do Espírito Santo. Desculpa, corrigindo aqui a palavra. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvidos e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Então, o benefício é que o Espírito Santo nos guia. Nós temos hoje o Espírito Santo para guiar eu e para guiar você, meu amigo e minha amiga. E é a verdade que nos liberta. Liberta do quê, Thales? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar da morte eterna, do pecado, nos guia no caminho certo, porque Deus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho. Quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? Você falou de 40 homens, de 1.600 anos. Quem escreveu a Bíblia? Quem dirigiu esses homens a escreverem a Bíblia, na verdade? Quem? Vamos lá em 2 Pedro. Segunda Pedro 2 Pedro 1:21, que diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana,
Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Amém? Foi o Espírito Santo de Deus que moveu esses 40 homens em diferentes épocas, em diferentes situações, em diferentes funções, em diferentes pensamentos, que tudo se fizeram o quê? Esses homens que tinham pensamentos diferentes conseguiram fazer um encaixe total de algo perfeito, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Olha que coisa maravilhosa, que benefício traz estudar a Escritura. Olha que coisa maravilhosa na nossa vida. E, Thales, mas você falou a Bíblia, mas qual parte da Bíblia é inspirada por Deus? Já que você está falando tanto de Bíblia, tanto texto bíblico, tudo isso aí foi inspirado por Deus, tudo isso aí está em vigor. 2 Timóteo, eu gostaria que você abrisse 2 Timóteo. Certo? Abre 2 Timóteo, é que eu estou procurando aqui. Estou em primeiro, agora 2 Timóteo 3,16. Desculpa a demora aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Psicólogos, doutores, filósofos, eles sabem da importância da Bíblia, eles sabem da importância que ela é para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem, ele cresça, ou seja, faça as coisas certas em um mundo perfeito e harmonia. A Bíblia, ela é isso. Ou seja, a Bíblia é toda inspirada por Deus, não é só um Novo Testamento, não é só o Antigo, ela é toda inspirada por Deus. E Deus quer que eu e você, meus amigos, estude. Mas, Thales, você falou da Bíblia, foi para os diversos homens escritos, mas teve alguma parte que não foi escrita por esses homens? Tem alguma parte que não foi? Vamos lá em Êxodo 31, 18. Êxodo 31, verso de número 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas, as 2 tábuas de testemunho, as tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. É isso mesmo! Teve essa parte da Bíblia, 2 tábuas, que são os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. Essa parte em pedras, para que ninguém apague. Essa parte para ficar fixo, que é algo eterno para o ser humano. Ninguém pode modificar. Aqueles 10 mandamentos vão ser eternos. Então, essa parte não foi escrita por homens, foi escrita pelo dedo de Deus. Olha que importância dessa parte da Bíblia. Na verdade, é a parte mais importante da Bíblia, pois é eterna essas partes. Não que as outras não sejam, mas essa foi o próprio Deus que quis escrever para mostrar a importância dessas 10 mandamentos. Amém? Agora, tudo isso que você falou, passado de 1.600 anos, mais ou menos, pode mudar alguma coisa? Pode algumas vírgulas ali diferentes, ou alguém modificar, fazer uma atualização ali da tradução, acrescentar algo, retirar? Vamos ver? Malaquias 3, terceiro, né? Verso 6. Malaquias está lá bem pro finalzinho do Antigo Testamento, né? Malaquias 3, verso 6. Diz assim: porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. No passado, Deus não muda. As leis ficam em vigor, ou seja, a palavra de Deus está em vigor. Então, nós temos que entender algumas coisas que são em cada profecia, para cada época, para cada ano. Ou seja, coisas que não tem mais a necessidade de fazer, mas a palavra de Deus, os 10 mandamentos, estão em vigor, todos. E
Cadê outro texto bíblico? Apocalipse, último livro da Bíblia. 22, verso 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Estamos acabando aqui, já estamos 20 minutos conversando. 22, 18 e 19, que diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras das profecias deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas neste livro. Então não se pode tirar e nem se pode acrescentar, porque tudo vai ter uma consequência para aquela pessoa, porque é algo santo, é algo que não pode ser modificado. E vamos lá em João 13, verso 17, que aqueles que praticam a Bíblia, ele tem a pessoa chamada de algo. Pô, mas Thales, eu escutei tudo isso, agora precisa colocar em prática? Precisa sim. Precisa estudar para você começar a ter essa oportunidade de ter uma vida eterna, de conhecer a verdade, de conhecer a palavra de Deus. É importância para os nossos dias. E colocar em prática. João 13, 17 diz assim, Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem-aventurado é feliz. Se você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que vive bem. E alguma pessoa triste não vive bem. Então precisamos colocar em prática a palavra de Deus, viver bem. E Tiago 1, 22. Vamos ver o que o livro de Tiago vai falar. 1, 22. Que diz assim, tornai vós, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Quando nós temos que tomar prática daquilo que aprendemos, senão vira hipocrisia. Se eu começar a não praticar isso, vai virar hipocrisia na minha vida. As pessoas no meu redor vão falar, pô, mas ele não está praticando, está falando, então precisamos colocar em prática, porque é algo santo, é algo que vai dar bem-aventurança, felicidade. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com outras pessoas, para que mais possam ver esta grande e importante mensagem que é a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Deus te abençoe grandemente.